pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Modern Work Brasil. Estamos aqui de volta. Não paramos não, não paramos não. Estamos aqui de volta depois de alguns problemas familiares. Agora nós estamos aqui de volta com tudo. Nós vamos engajar esse canal para que esse canal você consiga aprender todo o processo do Microsoft Intune e não ter mais parada, certo? E desde já agradeço a todas as mensagens que vocês me enviaram, seja pelo WhatsApp, seja lá pelo LinkedIn, e a notícia é que nós estamos aqui de volta. E antes de começar, nós temos uma ótima notícia. A Microsoft reconheceu esse trabalho desse canal, reconheceu a minha participação dentro da comunidade, graças a vocês que comentaram os vídeos, graças a vocês que têm participado dos eventos ao qual eu tenho participado, graças ao apoio de vocês, eu tenho aqui o reconhecimento de MVP dentro da categoria do Microsoft Intune. Esse aqui é um reconhecimento que a Microsoft faz para todos os profissionais que detêm o seu tempo, gasta a parte do seu tempo fazendo esse tipo de conteúdo. Então você recebe esse reconhecimento. Então, desde já, agradeço a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens, pelo apoio que vocês têm dado. Então, vocês fazem parte disso aqui. Sem a participação de vocês, não era possível conseguir alcançar esse prêmio aqui que eu já vim buscando há alguns anos. Então, desde já, novamente, obrigado. Então, vamos para a nossa aula de registro de dispositivos Windows híbrido dentro do ambiente do Microsoft Intune. Então, até lá, vamos que vamos. Bom, pessoal, começamos então a nossa aula de onboard dos dispositivos Windows dentro do ambiente do Microsoft Intune. Nós vamos começar pelo conceito de identidade. O conceito de identidade é a base para, então, você ter um bom processo e também fazer de forma correta a gestão de dispositivos dentro das soluções de dispositivo da Microsoft. Nós estamos aprendendo aqui o Microsoft Intune. Então, para que você se desenvolva e seja um bom profissional nessa parte de gestão de identidade e também de dispositivo, você precisa ter esse conceito. Então, nós vamos começar aqui a falar sobre o conceito de identidade. O conceito de identidade de dispositivos. Então, nós precisamos entender como que a Microsoft faz o processo de gestão de dispositivos, certo? A Microsoft ela tem duas ferramentas ao qual você faz gestão de dispositivos, tá? Não somente dispositivos, mas incluindo os dispositivos. A primeira ferramenta é o famoso Active Directory, o ADDS. E nós temos também na nuvem o Entra ID, certo? Então, o Entra ID é a solução de gestão de identidade da Microsoft, ok? Essa ferramenta, ela fica na nuvem, ela é um complemento, né, do Active Directory na nuvem, então ela que vai fazer o processo de gestão dos dispositivos dentro do ambiente da nuvem Microsoft, certo? Então, pessoal, diante disso, nós precisamos entender que o Microsoft Intune ele vai trabalhar com o Entra ID. Então, o processo do Microsoft Intune, tá? O Intune, ele vai conversar diretamente com o Entra ID, certo? E a partir desse pensamento, nós entendemos que o Entra ID será a solução de gestão de identidade dos dispositivos. Então, nós entendemos que nós temos 3 identidades que o Entra ID aplica nos dispositivos quando nós fazemos o processo de onboard. Nós temos os dispositivos que são classificados pelo Entra ID como registrado. Nós temos os dispositivos classificados como dispositivos de nuvem. E nós temos os dispositivos híbridos. Ok? Então, partindo desse princípio, nós precisamos aprender qual desses 3 métodos são ou quais são os métodos recomendados para a gestão de dispositivos dentro do ambiente do Microsoft Intune. Mas, antes de falar sobre o Microsoft Intune, continuamos aqui a falar sobre o Microsoft Entra ID, certo? Então, o dispositivo registrado, ele é reconhecido pelo Entra ID como um dispositivo pessoal, e em que nós temos, no inglês, nós temos
a sigla BYOD, ou Bring Your Own Device. Isso significa que quando o TI faz o registro do dispositivo no Microsoft Intune e o dispositivo da empresa, o dispositivo corporativo, ele está registrado, o dispositivo vai ser reconhecido pelo Microsoft Intune como pessoal, ok? Então, dispositivo registrado para o Intune é dispositivo pessoal, tá? Então, o dispositivo pessoal, ele possui diversas limitações. O Microsoft Intune, ele fica limitado, porque o dispositivo pessoal, como o nome próprio já diz, seria um dispositivo que deveria ser do colaborador, de uso pessoal dele, então não é possível aplicar update. Nós temos limitações com a parte do BitLocker, nós temos diversas limitações onde que algumas configurações do Intune não funcionam, como cogerenciamento, um Windows Lapse e outras soluções. Não funciona. Então, antes de fazer o processo de registro dos dispositivos no Microsoft Intune, é necessário verificar se o dispositivo ele não está classificado com essa informação de registrado. É necessário que você faça essa validação, ok? Bom, o segundo dispositivo, né, identidade do dispositivo, é o dispositivo de nuvem. É o dispositivo que você vai fazer o processo de ingresso dele dentro do Microsoft Entra ID. Você vai fazer o processo como se fosse o processo de ingressar ele no ambiente da máquina do Active Directory, ok? Então, esse processo é um processo que o Entra entende, tá? Que esse dispositivo é corporativo. Ele pertence a uma organização. Um dispositivo corporativo, ele é um dispositivo que as soluções de gestão de dispositivos, ele vai conseguir fazer o full gerenciamento, o gerenciamento completo do dispositivo, ok? Então, esse dispositivo de nuvem, ele tem todo um gerenciamento onde as soluções conseguem fazer todas as configurações, não tem nenhuma limitação, certo? Então, esse dispositivo, que é um dispositivo de nuvem, ele vai ficar totalmente gerenciado pelo Microsoft Intune, porque ele é um dispositivo corporativo. Então, nós temos aqui os dispositivos corporativos, são os dispositivos de nuvem, que eles estão ingressados na nuvem. Nós temos os dispositivos híbridos, que também são classificados como corporativo. E esse dispositivo também, ele tem o gerenciamento da nuvem, porém, ele tem um gerenciamento um pouco limitado. Por exemplo, para fazer renomeação dos dispositivos. Por quê? Porque a sua origem, tá? A sua origem do dispositivo híbrido, a origem dele é do Active Directory. Sendo assim, esse dispositivo, quem faz a gestão completa dele é o Active Directory, certo? Então, o dispositivo híbrido, ele é um dispositivo que pertence ao domínio do Active Directory, que foi feito o processo de sincronização para a nuvem Microsoft, e a nuvem Microsoft reconhece esse dispositivo como dispositivo corporativo. Sendo assim, então, o dispositivo híbrido, ele é um dispositivo que pertence à empresa. Partindo desse conceito, nós já temos aqui todo o entendimento necessário para fazer com que você registre da forma correta os dispositivos dentro do ambiente do Microsoft Intune. Sem esse conhecimento que você está acabando de aprender, você terá muita dificuldade, porque você vai escolher alguns dos métodos de forma incorreta e com isso você vai ter problemas no gerenciamento do dispositivo. Então, se você tem alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade no final desse vídeo ou lá na descrição
você também vai ter todo esse processo para você fazer, então, o seu comentário, a sua crítica, a sua dúvida. Eu terei o maior prazer em te responder lá. Certo? Beleza? Dúvidas, perguntas, coloque lá na descrição desse vídeo. E eu espero que você possa ter aprendido como que é a identidade dos dispositivos dentro do ambiente da nuvem Microsoft e como ele se comporta dentro do ambiente do Intune, ok? Então, pessoal, finalizando aqui, a identidade do dispositivo, ok? A identidade do dispositivo, ela pertence ao Active Directory on-premise, se for no ambiente híbrido, ou ela pertence ao Entra ID, se for um dispositivo de nuvem, certo? Então, essas duas ferramentas são as ferramentas que vão ser responsáveis por fazer a gestão da identidade do dispositivo para o Microsoft Intune. Então, o Intune ele acaba dependendo do Entra ID ou do ADDS para ter o seu processo de dispositivo registrado, ok? Ele ter feito todo o processo e está disponível para o Microsoft Intune, então, fazer a gestão dele, ok? Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui e nós vamos dar continuidade no nosso próximo tema. Então, nessa primeira parte do vídeo de registro de dispositivos dentro do Microsoft Intune, nós vamos ver o registro de dispositivos do ambiente híbrido, dispositivos que estão dentro do ambiente on-premise sincronizados para a nuvem. Se você ainda não ficou claro esse tipo de identidade, ou a identidade de nuvem, ou a identidade registrada, eu recomendo que você assista o vídeo que vai aparecer aqui em cima, onde nós fizemos a preparação dos dispositivos híbridos para o ambiente do Microsoft Entra e o Microsoft Intune. É de suma importância que você assista esse vídeo e consiga compreender, então, esses conhecimentos, certo? Então, antes de qualquer coisa, vamos lá validar como estão os nossos dispositivos, antes de nós começarmos a fazer o processo. Vamos aqui fazer o processo de MFA. Ok. Beleza, finalizado. Então, nós vamos aqui revariar o nosso ambiente. Então, nós vamos aqui em dispositivos, todos os dispositivos. Nós vamos olhar aqui nessa coluna, que é a quarta coluna, ok? Na verdade, é a quinta coluna. O tipo de registro, nós temos os dispositivos híbridos e os dispositivos de nuvem, que nós classificamos, né? Que o Microsoft Entra ID classifica como Entra Joined. Então, esse dispositivo, ele é um dispositivo de nuvem, Entra Joined, ok? Beleza, então nós estamos com esses dispositivos pronto para receber o processo do Microsoft Intune, ok? Nós vamos adotar aqui o método de registro de dispositivos através de GPO, ok? Esse método de registro de dispositivo através de GPO é o método mais eficiente e mais rápido dentro do ambiente com uma proporção muito grande. Então, se você tem um ambiente aí na sua empresa, ou se você vai administrar ou vai implementar o Microsoft Intune em larga escala, você precisa fazer no método via GPO. Existem outros métodos de registro de dispositivos Windows dentro do ambiente do Microsoft Intune, mas esse daqui é o método mais rápido que você tem para fazer dentro do ambiente híbrido, certo? Primeiro nós já temos isso aqui habilitado, tá? Isso daqui foi uma aula que nós também fizemos sobre a preparação do ambiente de nuvem. Então, no card superior aqui, você vai ver a aula sobre a preparação do ambiente de nuvem. Depois que você preparou o ambiente de nuvem,
Então, nós temos o processo de fazer o registro do dispositivo. Esse daqui é um método mais trabalhoso, que você vai em dispositivo por dispositivo, acesso à parte de configurações, contas, acesso de trabalho ou escola, você clica no conectar e você então faz o registro do dispositivo dentro do Microsoft Intune. Esse aqui é um processo altamente trabalhoso. O outro processo é através do portal da empresa, ao qual você baixa esse software dentro da Windows Store, chamado Portal da Empresa, e você faz o registro desse processo, ok? Não é o processo que nós vamos, então, utilizar. Nós vamos utilizar um processo via GPO. Então, nós vamos aqui para o Intune Auto Windows Auto Enrollment GPO. Então, nós vamos usar esse método, ok? Nós temos que ter uma consideração antes de usar esse método. Essa consideração é que você precisa que o controlador de domínio ele tenha que ser, no mínimo, uma versão 2016 para cima, ok? Por quê? Porque ele vai precisar que a tarefa de MDM exista na GPO. E como que você vai verificar se isso existe dentro do seu ambiente? Você vai abrir o Server Manager. Dentro do Server Manager, você vai abrir o seu gerenciamento de políticas de grupo, a política de GPO. Você vai escolher aqui qualquer GPO, editar. Você vai vir aqui em políticas, modelos administrativos, componentes do Windows, e aqui tem que aparecer essa pasta MDM e essas duas opções. Se o seu ambiente, ou o ambiente que você vai implementar o Microsoft Intune, você vai fazer o registro de forma automatizada via GPO, não tiver esses dois registros aqui, ou não existir a pasta de MDM, é porque o seu domain controller ele está desatualizado e ele precisa fazer um gerenciamento para um modelo mais atual. Com isso, você vai então precisar baixar um desses modelos administrativos, fazer esse processo de instalação do modelo administrativo para que o seu domain controller possa então fazer o processo de registro do Microsoft Intune. Então, antes de você começar a fazer o processo de GPO, você tem que ter a certeza que o seu domain controller ele está atualizado. Porque quando você possui um domain controller que é antecessor ao Windows 10, por exemplo, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, são o Windows Server que gerencia o dispositivo até o Windows 8.1. A partir do 2016, você consegue gerenciar os dispositivos no Windows 10. E mesmo assim, não é garantido que você tenha essa configuração de MDM. Então, antes de você fazer, você tem que consultar a sua política de grupo, como eu mostrei agora há pouco. No final desse vídeo, a gente vai fazer uma revisão e eu vou colocar na descrição o link do documento ao qual você precisa consultar. Ok? Bom, então nós vamos aqui criar a política, certo? Bom, o meu ambiente eu já vou criar dentro da raiz, mas caso você vá implementar isso em produção, coloque ele em um ambiente de homologação, certo? Então vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil, eu vou colocar como um ambiente de homologação. Então nós vamos criar aqui uma GPO, tá? FBK Intune. Nós vamos clicar com o botão direito, nós vamos editar. Vamos aqui em políticas, modelos administrativos, é isso mesmo, modelos administrativos, componentes do Windows, MDM. Nós vamos habilitar. Quando você habilita, você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é usar a credencial do usuário. A segunda é usar a credencial de dispositivo. A credencial de usuário, você sempre vai usar em um ambiente que não tem cogerenciamento. Não existe o Configuration Manager, ok? É um ambiente que não existe
ou um gerenciamento, a não ser o que vai estar do Microsoft Intune. Então, você vai usar a conta do usuário licenciada para, então, receber o Microsoft Intune. Se você não sabe licenciar o usuário, aqui em cima vai aparecer um card onde nós criamos grupos dinâmicos, onde nós criamos grupos de licenciamento. E lá você vai aprender a fazer esse processo de licenciamento. Só que se você chegou até aqui e está pulando partes, você vai ter muita dificuldade para implementar ele seguindo uma boa prática, tanto de mercado quanto do fabricante. Ok? Não pule as etapas. Bom, então nós vamos usar aqui um modelo de configuração através de credenciais de usuário, certo? Bom, esse credencial de usuário, ele vai proporcionar que o usuário licenciado, ao efetuar o logon dentro do dispositivo, automaticamente todo o processo é feito de modo silencioso. Com isso, o usuário não terá nenhum problema. Ele vai conseguir logar na máquina e silenciosamente a tarefa vai rodar e o dispositivo vai aparecer lá dentro do Microsoft Intune como dispositivo registrado. Ok? Beleza, então nós precisamos deixar nesse formato. Bom, pessoal, além de os usuários estar licenciados, os usuários precisam estar com o seu UPN correto. Eles precisam estar com o seu UPN verificado. Por exemplo, aqui nesse ambiente, o domínio on-premise é o ftalentos.corp. Não é o mesmo sufixo, não é o mesmo domínio que está na nuvem. Então, automaticamente, os usuários que estão aqui do Brasil, eles precisam que o seu sufixo seja o mesmo que está validado na nuvem, porque se não for, ele não vai conseguir registrar quando ele logar. Vai apresentar diversos erros. Então, a primeira dica é: o usuário tem que estar licenciado e o seu sufixo tem que ser o sufixo verificado. Ah, mas você não lembra, não sabe qual é o sufixo. Você vai vir no seu Entra ID, você vai clicar aqui em mais opções, configurações, nomes de domínio, e você vai verificar aqui qual é o seu domínio verificado. Ok? Não pode ser um domínio ou Microsoft. Tem que ser o domínio que você colocou customizado. Ok? Beleza. Então, a Luana aqui, ela já está com o seu domínio. Ok. Certo? Até aqui está tranquilo? Está dando para entender? Se você não está conseguindo entender, pode escrever, pode tirar, colocar sua dúvida lá, que eu tenho um prazer em tirar a sua dúvida. Certo? Então, após você fazer essa verificação, nós vamos seguir aquele processo que nós conseguimos e fazemos todos os dias, que é aquele GP update /force. Nós vamos conectar aqui na máquina com a usuária Luana, certo? E nós vamos aqui executar o famoso GP update /force. E vamos aguardar aqui a política finalizar. Beleza? Finalizado a política. Para que o processo possa ser realizado com mais rapidez, eu vou reiniciar a máquina, certo? Para que o processo se torne mais rápido. Bom, pessoal, a Luana, ela não está licenciada, tá? Ela não está licenciada, então ela não vai conseguir registrar. Então vocês vão ver esse erro acontecendo. Então eu deixei ela sem licença para que vocês possam ver qual vai ser o erro quando você esquece de licenciar o usuário. Então a Luana logou, ela deve ter recebido a GPO, a gente consegue consultar aqui, como por exemplo, RSOP, por exemplo. Ou GP Result /R.
Só tirar o som aqui. Vamos aqui consultar o Event Viewer. O computador dela é o computador que está aqui no financeiro, o FBK, WKSBR001, esse computador. Para que a gente possa verificar a tentativa de registro, nós temos aqui dentro do Event Viewer o Device Management Enterprise. Então, nós vamos ver aqui, ó, que ele está apresentando o erro. E o erro já está aqui, ó. O usuário não tem licença. Ok? Então, uma das formas de você verificar o porquê que o dispositivo não registra, você vai abrir o Event Viewer, você vai expandir o logs de aplicativos e serviços, Microsoft, Windows, e você vai procurar o Device Enterprise, o Management Enterprise. Lá você vai ver o porquê que não está, então, funcionando o processo. Ok? Então, a Luana não vai conseguir fazer o registro do dispositivo dela, certo? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Então, eu vou logar nessa máquina, a mesma máquina, com um outro usuário. Tá? Um usuário que tem licença. Vamos ver o resultado. Nós vamos logar aqui na máquina. Então, o Rafael ele vai logar no dispositivo. Nós vamos consultar lá o Event Viewer para ver como que vai ser o resultado após o Rafael. O Rafael possui a licença. Agora vamos no Event Viewer. Vamos procurar o mesmo. Device Management Enterprise. Aqui, a partir desse 32, ele vai fazer o processo de iniciar o registro. Para poder adiantar esse processo, vamos fazer um reboot, porque ele faz uma verificação em torno de cada 5, 10 minutos, ele faz uma tentativa novamente de fazer o processo de registro. Vamos só para acelerar aqui, vamos reiniciar. O usuário ele não precisa ter poder administrativo, tá? A GPO ela vai rodar totalmente pela conta do sistema, então o usuário não precisa ser administrador da máquina. Eu estou mostrando o log aqui só para que vocês possam fazer um acompanhamento de como que funciona por trás da cena esse processo.
Bom, agora, né, apesar de ter dado alguns erros, mas ele já começou a fazer o processo, então, de registro, né? Usando a credencial. Ok, o certificado já está sendo colocado aqui na máquina. Certificado da Microsoft. Ele já está validando todo o processo. Apesar de ter acontecido alguns erros, costuma acontecer, tá? Não teria problema. Isso faz parte do processo. Agora, se a gente for lá no Microsoft Intune, daqui a pouco ele vai começar a aparecer aqui. Já apareceu. Rafael Cunha, já apareceu aqui, ó. A 19h46. Esse aqui é o dispositivo NBK-US, o outro dispositivo do Rafael. E nós temos esse dispositivo que é o WKS-BR001. É o próximo dispositivo que vai aparecer aqui. Tá? A gente aguarda um tempinho. Eu vou acelerar o vídeo aqui para a gente poder ter todo o processo finalizado. Mas não costuma demorar, tá? Em torno de 10 a 15 minutos até o processo dele finalizar. Esse daqui é outro dispositivo, eu pensei que era o mesmo, mas é outro dispositivo. Tá? Eu vou acelerar o vídeo aqui para que ele possa, então, finalizar o processo. Bom, pessoal, passou um tempinho, mas ele apareceu. Então, nós temos aqui o FBK WKS-BR001 funcionando, registrado. Uma outra forma de você validar, né, aqui pelo Event Viewer, você vê o que está acontecendo. Ok? Como eu falei para vocês, pessoal, não se assuste caso apareçam alguns erros. Tá? Isso aqui é normal. O que não pode ficar é só apresentando erro. Se ficar só apresentando erro, nada mudar, aí você tem que analisar como eu fiz aqui, ó, né? Nessa análise nós vimos que o usuário estava sem licença. Agora, quando some os erros e de vez em quando aparece o erro, esse aqui não tem problema. Depois ele resolve e só fica aparecendo informações, tá? Depois os erros somem. A outra forma de você verificar é você ir no executar, escrever certlm.msc e verificar os certificados do Microsoft Intune. Aqui dentro do pessoal, certificados, você vai encontrar 2 certificados. Esse da Microsoft, de gerenciamento de dispositivos, e esse daqui de Intune MDM. Tá? Esses 2 certificados, ele vai constar para você que o dispositivo também ele está registrado. O Event View você vê em tempo real e depois você pelo próprio processo aqui também. A última forma de você ver é a tarefa agendada. Quando o processo finaliza, o Microsoft Intune ele cria uma tarefa agendada, tá? Aqui dentro do Windows, dentro do Enterprise Management, tá? Você vai ver essas tarefas aqui que foram criadas para fazer o registro do dispositivo. Tá certo? Então você tem 3 formas de você fazer o troubleshooting de por que o dispositivo não está sendo registrado. Beleza? Então nós vamos finalizar aqui a nossa aula de hoje. Nós finalizamos aqui com a inserção de um dispositivo híbrido. Lembrando que o ownership ele não é definido pelo Microsoft Intune. O ownership é definido pelo Microsoft Entra-ID, como nós vimos no começo dessa aula. Ok? E aí, gostou? Conseguiu tirar suas dúvidas? Conseguiu entender como que funciona o processo do ambiente híbrido? Se não, você escreve aqui no comentário e eu te vejo na próxima aula e responderei as suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.